Quando eu conheci o Roberto, há 10 anos, ele era tudo que eu sempre sonhei em um homem. Ele era calmo, paciente, estava sempre ali para mim. Logo depois de nos casarmos, ele conseguiu um emprego maravilhoso em uma empresa multinacional e as coisas começaram a melhorar rapidamente. Compramos uma casa bonita, um carro novo e aos poucos construímos uma vida confortável. Eu trabalhava meio período como assistente administrativa em um pequeno escritório, mas a verdade é que o salário do Roberto sempre sustentou a casa. Com o tempo, nossa rotina começou a mudar. Ele passava cada vez mais tempo no trabalho e os nossos momentos juntos se tornaram raros. A solidão me abraçava como um cobertor frio e eu comecei a buscar algo que preenchesse esse vazio. Foi quando eu reencontrei o Gabriel. Gabriel era um velho amigo da adolescência e nos reencontramos por acaso em um café perto do meu trabalho. Era um dia comum, cinzento, e eu estava ali tomando um café rápido antes de voltar para o trabalho. Ele se aproximou da minha mesa com aquele sorriso que eu reconheceria em qualquer lugar. Laura, é você? Quando levantei os olhos, meu coração deu um salto. Não via Gabriel há mais de 15 anos, desde quando nós terminamos o colégio. Ele estava mais maduro, mas ainda carregava aquele ar descontraído, como se o mundo fosse uma grande brincadeira para ele. Sentou-se à minha frente, sem pedir permissão, como se o tempo não tivesse passado. Conversamos por horas naquele dia. Falamos sobre nossas vidas, sobre as decisões que tomamos e sobre como o tempo tinha nos mudado. Eu soube que Gabriel não estava passando por um bom momento. Ele tinha perdido o emprego e estava com dificuldades financeiras. Foi difícil não sentir empatia por ele. Afinal, sempre fui muito sensível às dificuldades dos outros. Depois daquele reencontro, começamos a nos falar mais. No começo era só amizade. Eu me sentia bem em poder ajudá-lo e ele me fazia rir como ninguém mais conseguia. Aos poucos fui percebendo que estava passando mais tempo com Gabriel do que com Roberto, e essa constatação me deixou desconfortável, mas ao mesmo tempo animada. Havia uma certa energia nova entre nós, algo que eu não sentia há anos com meu marido. Foi numa tarde, enquanto eu e Gabriel estávamos juntos em um parque, que tudo mudou. Ele segurou minha mão de um jeito diferente e nossos olhares se encontraram. Eu sabia que aquele era o momento de parar, mas não consegui. O beijo aconteceu naturalmente e a partir daquele momento eu sabia que estava presa em algo que não poderia controlar. O caso entre mim e Gabriel continuou por meses. Nós nos encontrávamos sempre que podíamos, em horários e lugares que não levantassem suspeitas. Eu me sentia viva novamente, como se tivesse redescoberto uma parte de mim que estava adormecida. Certo dia, Gabriel me contou que estava desesperado por um novo emprego. Ele havia tentado várias oportunidades, mas nada parecia dar certo. Foi aí que uma ideia perigosa surgiu na minha mente. Roberto, meu marido, era diretor de uma grande equipe em sua empresa e sempre comentava que estavam precisando de gente nova. Falei com ele sobre Gabriel, sem mencionar o tipo de relação que tínhamos, é claro. Disse apenas que ele era um velho amigo que estava passando por uma fase difícil. Com o tempo, consegui convencer Roberto a dar uma chance para Gabriel. Ele passou por algumas entrevistas e logo estava trabalhando na mesma empresa que meu marido. A ironia da situação não passava despercebida por mim. Meu amante agora dependia do emprego que o meu marido tinha dado a ele. No começo, tudo parecia estar sob controle. Gabriel estava feliz com o novo emprego e eu me sentia poderosa por ter conseguido ajudá-lo. Nossos encontros continuavam em segredo, mas algo começou a mudar. Gabriel começou a se comportar de forma diferente. Ele estava mais impaciente, às vezes agressivo, e eu sentia que ele estava insatisfeito com a nossa situação. Ele queria mais, não apenas de mim, mas da vida. Disse que trabalhar na empresa de Roberto o fazia sentir-se inferior e ele não gostava de depender dele para o seu sustento. Tentei acalmá-lo, mas a tensão entre nós só aumentava. Ao mesmo tempo, Roberto começou a desconfiar. Ele nunca foi um homem ciumento, mas de uns tempos para cá parecia mais atento aos meus movimentos. Certo dia, ele fez uma pergunta que me fez gelar. Laura, você tem visto Gabriel fora do trabalho? Eu neguei, é claro. Disse que só o via ocasionalmente quando ele via para reuniões em casa com Roberto.
e outros colegas, obviamente. Mas por dentro eu sabia que estava andando em uma corda bamba e que a qualquer momento tudo poderia desmoronar. E foi exatamente o que aconteceu. O Gabriel começou a pressionar para que eu largasse o Roberto. Ele dizia que estávamos nos enganando, que deveríamos viver nossa relação à luz do dia. Mas eu não estava pronta para isso. Por mais que meu casamento com o Roberto estivesse desgastado, ele era uma parte importante da minha vida e eu não queria destruí-lo completamente. Numa noite, depois de uma discussão acalorada com Gabriel, ele fez algo que eu nunca esperei. Apareceu na nossa casa, bêbado, enquanto Roberto estava lá. Tentou me expor na frente dele, gritando coisas que não faziam sentido, mas que eram suficientes para Roberto perceber que havia algo errado. Roberto ficou em choque. Ele não falou nada naquele momento, mas nos dias seguintes foram um verdadeiro inferno. Ele me confrontou e tudo o que eu tentei esconder durante meses veio à tona. A dor nos olhos dele me rasgava por dentro, mas o que mais me surpreendeu foi a frieza com que ele lidou com tudo. Não houve gritos nem brigas, apenas silêncio. 2 semanas depois, Gabriel foi demitido. Não sei ao certo o que o Roberto fez, mas de uma hora para outra ele perdeu o emprego. Gabriel me culpou, claro. Disse que eu havia arruinado a vida dele, que eu nunca deveria tê-lo envolvido na empresa do meu marido. A relação que antes era cheia de paixão se tornou amarga, cheia de ressentimento. No final perdi tudo. Roberto pediu o divórcio, Gabriel foi embora da cidade e eu fiquei sozinha. Naquele momento percebi o quanto minhas escolhas haviam destruído não apenas meu casamento, mas também a vida de outras pessoas. E agora, olhando para trás, eu me pergunto: como pude ser tão cega? Depois que Gabriel foi embora, a casa parecia um lugar estranho. O silêncio pesava como uma pedra sobre mim. Cada cômodo, cada móvel, cada canto guardava uma lembrança de uma vida que eu destruí com minhas próprias mãos. Roberto não falou muito após o pedido de divórcio. Ele simplesmente fez as malas e saiu, deixando apenas um bilhete curto e grosso na mesa da cozinha. Espero que você encontre o que está procurando, Laura. Adeus. Eu me sentei ali, olhando para aquelas palavras. Não houve drama, lágrimas, nem confrontos emocionais. A frieza de Roberto doía mais do que se ele tivesse gritado. Ele sempre foi um homem justo, e no final, sua dignidade só me fazia sentir ainda mais culpada. O peso das minhas ações finalmente começou a cair sobre mim, e foi então que eu me dei conta de que havia perdido tudo. Os dias que se seguiram ao divórcio foram os mais difíceis da minha vida. A sensação de culpa me corroía por dentro. Eu mal conseguia dormir, e quando conseguia, os pesadelos me perseguiam. Sonhava com Roberto, com Gabriel, com os momentos que compartilhávamos e com o colapso inevitável de tudo que eu tinha destruído. Meus amigos, que antes me cercavam, começaram a se afastar. Ninguém entendia o que tinha acontecido e eu não tinha coragem de contar a verdade. Quando alguém me perguntava por que meu casamento tinha acabado, eu dava desculpas vagas. Dizia que o Roberto estava infeliz, que nossos caminhos tinham se separado naturalmente. Mas a verdade é que eu tinha sido a única culpada. Voltei ao trabalho, mas tudo parecia vazio. O pequeno escritório onde eu trabalhava não oferecia mais o conforto que um dia eu sentira. Era só um lugar onde eu passava horas do dia tentando esquecer a confusão em que me meti. As noites eram longas e a solidão era minha única companhia. Passaram-se meses desde a separação e eu tentava reconstruir a minha vida, mas de tempos em tempos a lembrança de Gabriel ainda me assombrava. Não porque eu ainda o amasse, mas porque ele representava o erro que cometi, o passo em falso que me levou a perder tudo. Eu me perguntava onde ele estava, o que ele estava fazendo. Talvez ele tivesse recomeçado, encontrado outra pessoa e se esquecido de mim. Até que um dia recebi uma mensagem inesperada. Era dele. Uma mensagem curta, mas que me fez tremer por dentro. Precisamos conversar.
Minha primeira reação foi ignorar. Eu não queria mais ter qualquer contato com Gabriel. Não queria reabrir feridas que estavam começando a cicatrizar, mas ao mesmo tempo, algo em mim queria respostas. Queria entender por que as coisas tinham chegado onde chegaram, por que tudo tinha saído do controle daquela forma. Depois de muito pensar, decidi responder. Marcamos de nos encontrar em um café discreto, longe de onde qualquer um pudéssemos ver. Quando cheguei, Gabriel já estava lá, sentado à mesa, com um olhar sombrio. Ele parecia abatido, cansado, como se os últimos meses também tivessem sido cruéis com ele. Você me destruiu, Laura. Foi a primeira coisa que ele disse quando me sentei. Aquelas palavras me atingiram como uma facada. Eu sabia que Gabriel estava amargo, mas não esperava que ele fosse tão direto assim. Olhei para ele tentando manter a calma, mas minhas mãos tremiam ligeiramente. Eu não queria que as coisas terminassem desse jeito, eu disse. Minha voz baixa, quase um sussurro. Eu só perdi o controle. Não sabia que seria tão difícil. Gabriel riu na minha cara. Perdeu o controle? Você me fez entrar na empresa do seu marido, Laura. O que você achava que iria acontecer? Que nós dois íamos ser felizes e que o Roberto nunca ia descobrir? Eu não tinha respostas. Tudo o que eu fiz parecia ridículo e ingênuo agora. Gabriel continuou, sua voz estava cheia de raiva contida. Você me fez acreditar que tínhamos uma chance. E o que eu consegui? Perdi meu emprego, perdi minha dignidade e o pouco que eu tinha construído na minha vida. Eu queria gritar de volta, dizer que ele também tinha parte de culpa, que não fui a única a tomar decisões erradas, mas não consegui, porque no fundo ele estava certo. Eu o havia arrastado para aquela situação e no final ele pagou um preço alto por isso. Depois de alguns minutos de silêncio pesado, Gabriel se inclinou para a frente, os olhos escuros fixos nos meus. Eu não vim aqui só para te culpar. Eu vim aqui para te avisar. Me avisar do quê? Perguntei confusa. Roberto não está quietinho. Ele não é o tipo de homem que simplesmente aceita as coisas e segue em frente. Ele está planejando algo. Eu ouvi algumas conversas na empresa antes de ser demitido. Não sei exatamente o que ele vai fazer, mas não é algo bom. Ele quer vingança. O sangue fugiu do meu rosto. Nunca pensei em Roberto como alguém vingativo. Ele sempre foi calmo, equilibrado, o tipo de pessoa que resolve as coisas com paciência. Mas agora, com tudo que aconteceu, eu não tinha mais certeza de quem ele era realmente. O Gabriel continuou. Eu não sei o que ele pode fazer, mas você precisa estar preparada. Eu não confio nele. Eu saí daquele café com a cabeça girando. As palavras de Gabriel me deixaram inquieta. Será que Roberto realmente estava planejando algo contra mim? Contra nós? E se fosse verdade? O que eu poderia fazer para me proteger? Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção aos sinais. Roberto era um homem poderoso, com contatos influentes e sabia muito sobre mim. A ideia de que ele poderia estar tramando algo em silêncio me deixava paranoica. Comecei a notar coisas que antes passavam despercebidas. Um carro estacionado por tempo demais perto da minha casa, um telefonema estranho que desligava sem ninguém falar nada. O medo crescia a cada dia. Eu sabia que o Roberto tinha os meios para me prejudicar se ele quisesse, e a ideia de que ele estivesse tramando algo em silêncio me deixava desesperada. Voltei para casa à noite e fiquei o tempo todo pensando naquilo. Aqueles pensamentos, nossa, eram insuportáveis. A cada sombra, a cada barulho, eu sentia o coração acelerar e esperando pelo momento em que o Roberto finalmente revelaria o que ele estava planejando. Eu conversei com algumas pessoas sobre isso, mas ninguém parecia acreditar que o Roberto, o homem calmo e pacífico que todos conheciam, seria capaz de algo assim. Eles achavam que eu estava paranoica, imaginando coisas. Até mesmo meus colegas de trabalho me olhavam com ceticismo quando eu tocava no assunto. Mas eu sabia que Gabriel não mentiria sobre isso. Ele tinha sido pego no meio dessa confusão e, por mais magoado que estivesse,
Sua advertência parecia sincera. Cada dia que passava, o silêncio de Roberto me consumia por dentro, até que eu não aguentava mais viver naquela incerteza. Eu sabia que precisava tomar uma atitude, mas não sabia por onde começar. Denunciar Roberto? E dizer o quê? Que eu achava que ele estava me perseguindo, mas sem provas? Tudo parecia frágil demais, como se eu estivesse me afundando em areia movediça, sem ter para onde correr. Depois de noites sem dormir, decidi confrontar Roberto. Eu não podia mais viver naquele terror constante. Queria respostas, queria entender o que estava acontecendo em sua mente e o que ele realmente pretendia fazer. Marquei um encontro com ele em um restaurante, um lugar público, onde eu me sentiria mais segura. Roberto aceitou o convite com uma serenidade que me deixou até inquieta. Quando o vi entrar no restaurante, senti um calafrio. Ele parecia o mesmo homem de sempre, impecável, controlado, sem dar qualquer sinal de que estava por trás de algo sombrio. Nos sentamos e por alguns minutos ficamos em silêncio, apenas observando um ao outro. Eu respirei fundo e fui direto ao ponto. Roberto, eu preciso saber. Você está planejando algo contra mim? Ele franziu o senho como se a pergunta fosse absurda. Por que eu faria isso, Laura? Porque eu sei que você ficou magoado. Eu sei o que fiz. Eu sei que fiz algo terrível, que foi imperdoável. Mas Gabriel me disse que você estava tramando algo. Eu preciso saber a verdade. Por um breve momento, vi algo passar pelos olhos dele, uma emoção que não consegui decifrar, mas logo ele recobrou a compostura. Laura, eu admito, tudo o que aconteceu me magoou profundamente. Mas vingança? Isso não é o tipo de coisa que eu faria. Eu só quero seguir em frente. As palavras dele soaram convincentes, mas algo ainda não parecia certo. Eu não sabia se acreditava ou não. De qualquer forma, não havia mais o que dizer. Nos despedimos cordialmente e Roberto saiu do restaurante sem olhar para trás. Dias depois, recebi uma ligação no meio da madrugada. Era Gabriel. Sua voz estava tensa, quase desesperada. Laura, ele descobriu tudo. Ele sussurrou. Roberto, ele está vindo atrás de mim. Meu coração disparou. Como assim? Do que você está falando? Eu não deveria ter te avisado. Ele está furioso. Ele sabe que fui eu que te alertei sobre o plano dele. Eu estou tentando fugir, mas não sei se vou conseguir. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, a ligação caiu. Fiquei ali com o celular na mão, sem saber o que fazer. Minha mente girava em pânico. Gabriel estava em perigo e, de alguma forma, eu também estava envolvida. Passei a noite em claro, temendo o pior. Na manhã seguinte, as notícias chegaram. Gabriel havia sido encontrado morto em um acidente de carro, mas as circunstâncias eram suspeitas. O carro dele saiu da estrada em alta velocidade, mas não havia marcas de frenagem. Algumas testemunhas afirmaram ter visto um outro carro seguindo o de Gabriel pouco antes do acidente, mas ninguém sabia dizer ao certo quem estava dirigindo. Eu sabia. Sabia que Roberto tinha algo a ver com aquilo, mas não havia provas. Mais uma vez, ele estava a um passo à frente, escondendo seus rastros, como sempre fazia. O medo me consumia, mas também sabia que se eu tentasse confrontá-lo, poderia ser a próxima vítima. Com o passar dos dias, a culpa e o medo tornaram-se insuportáveis. A morte de Gabriel me assombrava a cada momento. E o olhar calmo de Roberto, nas poucas vezes em que nos encontramos, era quase insuportável. Era como se ele soubesse que eu estava apavorada e ele gostava de ver o meu desespero crescer. Numa noite chuvosa, recebi uma mensagem, a última mensagem de Roberto. Não havia palavras, apenas uma foto. Era da minha casa, tirada de fora, como se ele estivesse me observando. O pavor tomou conta de mim. Eu não sabia o que fazer, para onde correr. E naquela noite, sozinha, com o sol da chuva batendo contra as janelas, entendi que o meu destino estava selado. Eu havia destruído minha vida. E agora o preço seria pago. No dia seguinte, fui encontrada no meu quarto com uma carta ao lado explicando todos os erros que cometi, pedindo desculpas pelos caos que causei na vida de tantas pessoas. O ciclo se fechava tragicamente, da mesma forma que comecei tudo isso, buscando um escape, mas me perdendo cada vez mais profundamente. No final,
todos pagaram um preço. Gabriel perdeu a vida, Roberto perdeu sua dignidade e eu, que achei que controlava a situação, perdi tudo, inclusive a mim mesma. E essa foi a minha história. Gente, que loucura, que história maluca, que final trágico. Traição é sempre um evento complicado, né? Infelizmente, sempre vai ter vários efeitos colaterais. Eu acho que na vida a gente pode fazer várias escolhas ruins, que sim, podem ser muito questionáveis, mas o que importa é você reconhecer o erro, sabe? Eu acredito que errar é humano. O complicado é a pessoa errar, não reconhecer e insistir no erro. Gente, desculpa minha voz, mas vocês viram que minha voz deu uma zoada assim no meio do vídeo. Eu tô um pouco gripada, então desculpa. Eu fico por aqui, minha voz ó, tá sumindo, perdão, gente. Por favor, deem um joinha, vamos ajudar meu canal a crescer. Vocês estão vendo que eu tô gravando aqui sem voz praticamente. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva. Até o próximo vídeo, tá? Beijo, beijo, tchau, tchau.